Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Eu não sei se você está me vendo ou me ouvindo. E eu vou bater um papo bem bacana aqui com o André Carneiro, que ele é o diretor-geral da Sophos para o Brasil. Tudo bem, André? Como é que você está? Tudo bom, Guilherme? Tudo bom? Tranquilo, e você? Tudo bem. A gente vai bater um papo aqui sobre segurança da informação, que 10 entre 12 empresas, ou melhor, 12 entre 10 empresas precisam, não tem jeito. Seja ela do tamanho que for, né? Pequena, grande, micro, startup, não importa. Segurança é uma coisa hoje imprescindível porque abala não só as finanças, como a imagem da empresa também, né? Você está há quanto tempo na Sophos? A Sophos ela é inglesa, né? É uma empresa inglesa, né? Ela é do grupo Thoma Bravo, é um grupo de private equity, de empresa de segurança, né? Ela foi adquirida há 2 anos por esse grupo, é uma empresa na Inglaterra. Já estou há 7 anos na empresa, já uma jornada grande, uma criança grande já. Aqui no Brasil? No Brasil, é. Não. Escuta, como é que está esse mercado hoje? Quer dizer, por que eu estou te perguntando isso? Como é que o empresário, principalmente depois da pandemia, ele teve uma mudança de chave aí na percepção da importância de segurança? Sim, houve, com a pandemia, né, houve que a gente chama de o perímetro aumentou, né, então entrou muitas pessoas em casa, muitas soluções de nuvem também começaram a ser adotadas pelas empresas, e a segurança cresceu também com um ataque também cresceu muito forte, né. Então a necessidade de segurança, ela cada vez mais o executivo ele está enxergando aquilo como algo totalmente necessário, né. Só que, por outro lado, o ataque também ele tá modificando, né? Até legal sua pergunta, foi por causa disso, né? A gente vê hoje em dia, por exemplo, um acréscimo muito grande do valor do ransom. Ele aumentou mais de 3 vezes já, né? Em relação à pandemia, né? Então tá mais caro ser atacado também, né? É outra preocupação que tem que ter os executivos, né? Sem dúvida. E o mercado tem consciência do ransom? O que é e como ele ataca ou não? Tem, mas ainda tem muita fragilidade na gestão, no gerenciamento, no treinamento, no elo mais fraco aí que é o ser humano aí para ser treinado, né? Então, assim, ainda continua as falhas, né? A gente não tem um ambiente 100% perfeito, quase nenhuma empresa ali. Tem muita gente ainda que olha ainda como, não vai acontecer comigo, vai acontecer só com os outros, comigo nunca vai ter, né? E é aí que é o perigo, né? Todo mundo é suscetível aí a ser atacado o tempo inteiro, né? Pois é, e as engenharias sociais estão cada vez mais sofisticadas, né, André? Cada vez mais, né? Cada vez mais criativas, cada vez mais buscando meios de entrar num ataque, de conversar, de como é que eu vou invadir um sistema, como é que eu vou invadir socialmente uma pessoa. Então, eles se especializam muito forte, né? O ramo do atacante ali, ele usa muito psicologia, muito análise. Infelizmente, é um meio muito, muito rico de conhecimento, né? E explora muito bem isso, né, eles, né? Pois é. Agora, tem 2 fatos aí recentes, não fatos de invasão, mas 2 tecnologias, pode se chamar de recentes, que eu acho que piorou bastante a segurança, né? Que é o seguinte, inteligência artificial, né? Sim. E a entrada do 5G, porque com a entrada do 5G, o número de internet das coisas, de IoT, de devices que vão estar pendurados na rede sem segurança vai ser imenso, né? Como é que você está vendo isso? O 5G ele vem para acelerar, né? E tudo que acelera atrapalha. Na verdade, segurança, né? É o contramão, a gente chama, né? Então, assim, vão vir tecnologias cada vez mais emergentes, IoTs, as pessoas vão ter cada vez mais acesso muito rápido agora à internet, às ações, e a escalada de ataques vai ser junto com a escalada de não proteção, né? Então, por que acontece? O grande problema do IoT é que são construídos equipamentos cada vez mais simples e menos seguros. Pois é. E aí, a defesa disso vai ser outra guerra aí que a gente vai enfrentar muito em frente sobre mais o futuro aí sobre isso, né? E sinceramente o usuário não vai botar senha forte nesses dispositivos, né, cara? Não faz parte da cultura. Né? A de mim, se é default, em branco, 1, 2, 3, 4. Então, assim, as senhas básicas, se alguém colocar é nome de filho com o nascimento, então, assim, é fácil você ser rastreado qual a sua senha nesses dispositivos, né? E o que é o problema deles, na verdade? Eles podem ser uma porta de entrada, na verdade. Né? Pois é, porta de entrada. Isso. Não é que ele vai ser explorado a ser destruído, ele vai ser uma entrada que vai ter acesso a um recurso dentro de sua rede. E sua rede pode estar ligada na sua empresa e a sua empresa ter um ataque por você, né? Não só pela sua casa ali, né? Pois é. A gente conversou bastante já sobre isso, né? Em outras entrevistas e tudo mais. O ransomware, quando ele
entra numa empresa, ele não entra já com o pé na porta, quebrando tudo e atacando tudo e bloqueando tudo, né? Você tem uma história que ele vai entrando aos pouquinhos, né? Dentro dos pouquinhos, né? Ele busca primeiro um jeito de entrar. Então, assim, existem vários caminhos ali que ele pode fazer uma entrada. Pode fazer uma entrada antes pelo e-mail, por um cookie, por um acesso indevido, por um pendrive. E ali coloca um malware. E geralmente, o que eles fazem? Esse ataque é uma coisa que também tá aumentando o tempo de distância entre o início do ataque e a hora que ele é atacado também. Sim. Depois da pandemia também houve um acréscimo desse tempo, né? Por quê? Ele fica rastreando na rede quais são os ativos da empresa que são mais importantes para ele poder sequestrar dado e depois colocar o ransom. Então o que ele vai? Vamos supor, um ataque. Ele vai buscar, por exemplo, onde está o backup dessa empresa. Quanto importante pra mim é atacar o backup dele antes de atacar ele. Rapaz, já vai na raiz. Vai mesmo. Na raiz, né? Então, se eu pegar o backup e depois eu ataco a empresa, eu vou ter muito mais chance do cara em pagar o resgate. Então, eu vou fazer essa busca. Onde estão os servidores críticos? Onde está a nuvem dele? Se ele conseguir mapear isso tudo e fazer um ataque bem estruturado, ele vai ver que empresa que é, se ela tem capital, se ela tem marca, quanto eu posso cobrar. Ele faz um business case realmente dentro da empresa já... para poder depois colocar o ransom e fazer a extorsão que ele tem que fazer, né? Você me deu um gancho aí que você falou em cookie, né? O que é o cookie thief? O que é o roubo de cookie, né? Que a gente chama, né? O roubo de cookie. O que é essa técnica? É uma técnica bem comum e bem forte que ele usa a autenticação de servidor web server. Então, vou dar um exemplo prático ali, velho. Você tem o internet banking que as pessoas acessam para poder acessar a conta bancária. Sim. Toda vez que você faz um acesso a um servidor web, ele gera dentro do browser o que a gente chama de cookie, que seria uma identidade para gravar, para não toda hora ficar autenticando que você é você, né? Só que, infelizmente, os programadores, também não está toda hora pedindo usuário e senha, ele pede esse cookie, ele grava esse cookie para que ele faça uma autenticação automática dentro daquela aplicação. Como se fosse um cachezinho. Cachezinho, Aí o que ele faz quando ele pega esse... Só que o que acontece? O que é esse roubo de cookie? Se o hacker consegue pegar um cookie desses, ele pode ter acesso ao servidor web sem autenticar. Entendi. Sim, porque a autenticação já está embutida. Já está embutida nele. Só que o que acontece com as empresas? Muitas aplicações, quando elas são feitas, eles colocam um erro que é colocar o cookie com um longo tempo de duração. Sim. Então ele pode durar, por exemplo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 1 ano. Eu configurei errado. Eu deixo ele com acesso, se ele roubar esse cookie, por 1 ano entrar na minha rede. Nossa. Pelaquela sessão. Então ele consegue entrar na aplicação e começar a fazer por ali uma entrada de um ataque e começar o estrago pelo cookie que ele foi injetado por essa aplicação web, né? E vocês conseguem pegar isso hoje? A Sophos consegue pegar isso hoje? Você tem que usar... na verdade, assim, a gente tem que... o usuário tem que ter consciência, a empresa, que ela tem que ter um application firewall, ela tem que ter controle de cookie. A gente faz os controles, mas é um meio que é muito fácil de entrar porque tem muito erro de configuração, né? Infelizmente, né? Então esse cookie fica muito tempo aberto. E como são múltiplas aplicações do web no mundo inteiro, é uma porta que eles gostam de entrar. É uma das grandes entradas que eles têm hoje de ataque por cookie, né? Sim. E ali ele passa esse multi-factor authentication, essa autenticação múltipla que a gente chama, ele consegue passar essa primeira fase. E é bem perigoso porque aí começam os ataques também por esse caminho, né? Claro. Agora, hoje em dia não existe mais software de segurança, é sistema de segurança, né, André? É um sistema, né? São múltiplas, é tipo um polvo ali, né? Tem que ter milhões de braços ali para poder realmente estar o máximo possível ali protegido e atendendo bem essa proteção, né? Então, os caminhos são muitos, né? E cada vez mais a especialização ela leva a ter que cada vez mais ficar investigando, buscando ameaça, controle. Então, se a gente comparar ano contra ano ali, é cada 30% maior o risco que cada empresa leva ano contra ano para ser atacada, né? Pois é. Então, imagina um bombardeio disso. Você fala, cada 2 anos duplica e 3 anos, aí ele duplica o nível de incidente que você pode estar cometido na sua empresa, né? Sem dúvida. E uma coisa que eu fico impressionado também é o seguinte: lá no começo, lá atrás, quando tinha os primeiros antivírus, né? Você instalava na máquina, a máquina virava um tanque de guerra, né, cara? Ficava lenta, ficava pesada. E hoje não acontece mais isso, né? Hoje é bem leve, né? Hoje, pra você ter uma ideia, vai um endpoint ali, leva 4 GB de disco, de memória ali. De memória. 4 GB de disco ali para poder operar no máximo ali num ataque grande, mas em média ele leva 400 MB ali, é o que ele chega de usar de um disco durante um ataque, né?
Ele pede até 4, mas em 400 megas ali é o limite que ele tem de atuação. E memória também é bem baixa a utilização de memória, né? Então, hoje, ele é obrigatório na máquina, né? Sim, não tem jeito. Só que ele está muito mais avançado, né? Ele já tem tecnologia artificial, já tem mais controles, o estudo dos ataques com pré-autenticação de ataque, pré-conhecimento, como é que funciona um ataque. E a tendência é cada vez mais isso aí aumentar e explorar cada vez mais a melhoria dessa gestão também deles, né? Claro, como é que é essa coisa de tá correndo sempre atrás dos bandidos, tá correndo sempre atrás dos invasores? Quer dizer, quando surge uma invasão nova, tá? Não tem histórico dessa invasão. O cara criou lá uma invasão qualquer. Quanto tempo demora, em média, para vocês descobrirem que aquilo é esquisito? Como é que a gente faz, né? A gente tem uma entidade que chama Sophos Labs, né? Na Sophos, que é um órgão que ele fica investigando no mundo inteiro todas as nossas soluções, a submissão de malware que os clientes mandam. E quando vê um ataque novo, esse grupo ele identifica aquele ataque, então ele leva mais ou menos ali 2, 3 dias ali para estudar realmente um ransomware realmente forte na estrutura, né? E aí eles fazem essa análise. Quando ele faz essa análise, eles estudam profundamente como é que aquele ataque aconteceu naquele cliente, porque isso vai ser replicado no mundo todo. Tá. Então, até um exemplo prático, depois quem quiser depois pesquisar na internet, aí teve um ransom chamado Conti Ransom. O Conti, Foi uma famoso. Que a Sophos ela descobriu primeiro ali, né? Eles investigaram, viram como é que ele entrava, como é que ele se comportava, e aquilo leva as soluções a receberem aquela tecnologia de como se defender contra esse ataque. Então, o tempo inteiro esse que a gente chama de Zero Trust aí, isso. É o passar o conhecimento para as soluções, essas soluções elas ficam atualizadas, mas sempre tem uma primeira vítima que infelizmente ela não é defendida, né? Porque é o primeiro caso que aconteceu, né? É o boi de piranha. É o boi de piranha, né? Então a gente acaba recebendo toda a informação dele e dali distribui para as soluções todas ali, elas receberem essa nova técnica aí de combate a esse ataque. Então, e distribuir para todo mundo só pela nuvem. E como é que fica a segurança em nuvem? Como é que tá isso hoje, André? Nuvem híbrida e privada, por exemplo. Ainda é bem crítica, né? Um ponto ainda também bastante crítico, né? Porque, infelizmente, eu pego casos diários aí de empresas que elas migram para a nuvem e esquecem de levar segurança para a nuvem também, né? Então, ela tinha uma proteção até maior quando ela tinha isso no data center próprio dela. Ela passa aplicações, passa o controle para a nuvem, perde visibilidade, perde auditoria, perde controle, mas ela podia ter tudo isso, e ela não tem, né? Então ela tem que cada vez mais também começar a aprender também a colocar segurança também em nuvem, né? E como a gente conversou no começo ali, né? Quando vem uma tecnologia nova, por exemplo, a IoT ou vem uma nuvem, a segurança ela nunca é colocada em primeiro ponto, porque ela pode ser um ponto de empecilho da tecnologia avançar, né? Claro. Não, controla, ninguém vai querer colocar, né? Então assim, você primeiro coloca, depois segurança entra, né? É bem comum, né? Escuta, a gente estava conversando antes, você me falou alguma coisa sobre MDR, é isso? MDR é um serviço novo que a gente lançou aí. O que é o MDR? Tá, legal. O MDR é uma solução nova de mercado a nível global também, que chama Managed Detection Response, ou seja, detecção e resposta gerenciada, né? Tá. O que acontecia, né? A Sophos, ela viu nos últimos 2 anos aí os ataques acontecendo, incidente acontecendo. Um grande ponto que tem para combater um ataque é fazer uma caça de ameaça efetiva. Então, o que seria uma caça de ameaça? Eu tenho minha rede lá com 1000 funcionários, eu tenho meu TI com 2 pessoas. Como é que essas 2 pessoas vão ficar 24/7 vendo os ataques e gerenciando e controlando? É impossível, né? E até para empresas maiores é impossível. Imagina para um pequeno, médio ali, piorou, né? Então, se para grande já é difícil, para média já é difícil, reter profissional, reter pessoas, conhecimento técnico para poder fazer isso, é um grande problema, né? Aí a Sophos lançou um MDR primeiro, ela tinha um sistema que chamava até MTR antes, que era exclusivo da Sophos, onde a gente fazia análise de ameaças para clientes a nível de um SOC nível 2, né? Então, ele tem uma licença ali do endpoint, ele tinha acesso ao pessoal da Sophos 24/7 gerenciando a rede dele com segurança, né? O MDR lançou um passo a mais, né? O que é esse passo a mais, né? Agora a gente tem poder de colocar vários fabricantes junto no que a gente chama de data lake da Sophos ali, que é o quê? Todas as informações de vários fabricantes entram no sistema de gerenciamento da Sophos e esse mesmo SOC aí, nível 2 aí, ele vai gerenciar as soluções do cliente, não importa se tem a Sophos ou não na estrutura dele. Entendi. Então eu posso ter equipamentos de outros fabricantes, por exemplo, Fortinet, Checkpoint, SonicWall, endpoint de outros fabricantes, Trend, competidores nossos até. Sim. Eles alimentam essa estrutura nossa com as informações de log e essa equipe fica 24/7
gerenciando essa rede para ver incidentes e respostas e como é que ele atua, né? Então, só para você ter uma ideia de... qual que é a diferença dessa de eu ter isso fora ou ter na minha empresa, né? Todo mundo pergunta isso no começo, tá perguntando muito isso, né? Exatamente. Primeiro, o tempo de resposta. Hoje, uma equipe interna de uma empresa, ela leva ali de 4 a 8 horas para identificar um incidente que aconteceu numa rede. Isso é um caminhão de tempo, hein, cara? Caminhão de tempo hoje em dia, 8 horas é quebrar uma empresa. Né? Pra ter uma ideia, hoje a Sophos ela faz o processo inteiro de detecção, prevenção e resposta em 38 minutos, esse grupo. Tá. Por que eles fazem isso, né? Primeiro, altamente treinados, né? Então, a equipe já é treinada 24% para operar. E a gente tem vários sistemas e ferramentas que correlacionam, fazem todo o correlacionamento do ataque. Ele aproveita aquele Sophos Lab quando vem um ataque novo. Esse grupo já é preparado para aquele ataque novo acontecer. Ou seja, esse serviço ele acaba se especializando muito forte, muito rápido nos ataques que acontecem e consegue combater muito rapidamente na rede de um cliente um ataque também, né? Então, o MDR ele vem como um braço de serviço aí novo para ajudar as empresas realmente a gerenciarem, né? E aquele outro ponto também que é bem crítico, RH, pessoas, se eu treino uma pessoa, como é que eu faço depois de 6 meses, ela quer ir para outro lugar, eu perdi aquela pessoa, tenho que treinar outra. Não tenho como colocar 24 horas pessoas aqui dentro, o inferno está montado na minha cabeça. Não, esse serviço garante para você continuidade 24% da operação inteira ali, né? Dá tranquilidade pro CISO. Pro CISO e de qualquer tamanho de empresa. Qualquer tamanho de empresa. De um funcionário a 500 mil funcionários, praticamente uma obrigação a gente ter hoje esse segundo nível aí de ajudar o pessoal operativo a identificar as ameaças, os ataques e dar tranquilidade também para você, o executivo, dormir ali, né? Exatamente. Porque deve ser um terror pro cara responsável pela segurança, pela tecnologia, ser invadido, né, cara? Deve ser um estresse, assim, um dos mais fortes do mundo, eu acho, imagino. Porque primeiro o que acontece? Quando a empresa é vítima do ataque, e no Brasil ele tem a característica maior, né? O brasileiro, infelizmente, ele não gosta muito de falar de ataque, né? Ele gosta de deixar restrito a ele, né? O que acontece com esses ataques, né? O primeiro sentimento que vem para o executivo, um CISO ali de uma companhia, é que a culpa é dele, né? E não é dele a culpa. Assim, o ataque é muito complexo, tem várias variantes, tem vários meios, muitas vezes não tem orçamento para fazer, muitas vezes acontece, o ataque é muito forte, tem ataques bastante estratégicos eles fazem, realmente não é tão simples. E aí aquela culpa cai para ele, cai para a equipe, e o lado psicológico deles também é afetado, ele se sente impotente, o tempo de resposta, e a pressão, na vez, se for uma empresa com marca, a própria mídia quer saber informações, as pessoas querem saber informações, não sabem como responder. E tudo isso se deve ao fato de que eles deveriam também já começar a pensar, que é uma dica aí para todo mundo que tá ouvindo o podcast aqui, né? Pensar cria um plano antes de você ser atacado, como é que seria um ataque, né? Cria esse plano para você. O que eu vou fazer se o dia eu for atacado, né? Qual que é a minha estratégia quando acontecer isso, né? Mas as pessoas sabem fazer um plano desse? Elas têm que começar a pensar a fazer, né? Vamos dizer assim, né? O cara vai acordar de manhã e falar, hoje eu vou fazer um plano. Hoje eu vou fazer um plano de ataque, né? Não vai. Só que se ele tem, o que acontece? O que é o grande problema, né? Quando ele não tem um plano... Pois é, pior... Quando ele começa, ele não sabe nem onde ele começa. Ele fala assim, restaurar o backup. Mas o backup meu foi atingido. Puta, o cara tá lá ferradão. O que eu faço? Não sei. E agora? Também não sei. O que eu chamo? Não sei. Eu tenho seguro? Não tenho seguro? Eu tenho cobertura? O que eu posso fazer? Como é que eu aciono? E deixa muito pra hora do ataque, né? Isso piora psicologicamente a pessoa, né? Ela fica totalmente derrubada, as áreas nessa... Não tem mais telefone, não acessa mais e-mail, e quem quer ajudar não consegue, então é bem complexo no momento. E o seguro é muito relativo, porque estrago na imagem é pior do que estrago financeiro, né, André? É pior que estrago financeiro, né? O que a gente vê hoje é assim, as empresas que têm seguro, elas estão ganhando mais maturidade de segurança, porque a seguradora também está cobrando a seguradora. Pois é. Ela fala assim, eu não quero você totalmente livre, que eu vou pagar o prejuízo, né? Eu quero você assim, com esses detalhes, né? Isso. E aí ele acaba ajudando deixar a empresa com mais maturidade de segurança, né? Mas se você não tem, você quer, depois que você atacou os custos são muito altos, né? O risco é iminente a qualquer momento, né? Sem dúvida. Outro assunto que eu quero tratar com você é o seguinte, a falta de profissionais qualificados nesse mercado, que não é um problema brasileiro, é um problema global, né? Sim. O que acontece, André? Quer dizer, o pessoal... O que falta
O grande problema a nível global, Brasil também, mas a nível global, até nem só exclusivo pro Brasil, realmente é falta de mão de obra, né? É falta de profissionais que entram nessa área, né? Então, a dificuldade que as empresas têm de contratar pessoas que já passaram por aquele problema, gostam da área, se especializam na área. Tem muita demanda, muito mais do que profissional, a nível global. Sim. Ainda para que a parte remota ainda piorou um pouco mais pro brasileiro, porque muitos brasileiros agora de segurança trabalham no exterior, remotamente. Daqui, né? Daqui. Então tá tendo ganhando muito em trabalho ganhando em dólar, ganhando lá fora. Acontecia isso antigamente, mas era para menos pessoas ali. Mas agora aumentou bastante também, o profissional tá fora, né? Pois é. E até o serviço de MDR, ele vem para cobrir essa lacuna, né? Porque o que é o grande problema hoje do executivo, né? Não é barato. Não é fácil. Imagina eu ter que manter uma equipe 24 horas olhando meia rede. Imagina. O custo que é. Essas pessoas cobram valores, elas são disputadas, elas cobram caro, não é um salário baixo. Eu tenho que ter 3 por dia para poder cobrir 24 horas num dia. Aí cobrir mais férias. CLT, todo o processo. Passa de bilhão a conta de RH, vai. Sim. Assim, para você pensar e montar uma estrutura dessa, né? E até canais, por exemplo, que têm estruturas desse tipo, eles têm dificuldade de manter o quadro com os especialistas de alto nível de madrugada, de fim de semana. Ele deixa uma pessoa mais nova, com menos conhecimento. Então, quando a gente lançou o MDR, ele veio com essa ideia também de seguir o sol, que a gente chama, né? Então, a gente tem especialistas no mundo inteiro espalhados, com as mesmas ferramentas de análise, e essas ferramentas conseguem deixar mais tranquilo em termos de que pessoa que vai gerenciar, mas se ele for mandado embora, como é que vai entrar outro? A gente não tem esse problema, né? A gente faz como um serviço 24/7 e contrata profissionais específicos nesse segmento, né? Então, é uma tendência que a gente vê cada vez mais forte do mercado de começar a pegar essa falta de mão de obra e começar a cobrir por outro lado ali, junto às empresas, né? Entendi. O André, me diz uma coisa. A Sophos hoje ela tem quantos clientes no mundo? Hoje a gente tem mais de 500 mil clientes no mundo inteiro atendendo essa parte de segurança como um todo. E já no serviço de MDR, que é novo, já são mais de 12 mil clientes atendendo essa segmentação também, né? A gente está ganhando essa aceleração com a parte do MDR também. Quando você fala clientes, são empresas, né? Uma por uma. E usuários, você tem uma ideia disso? Usuários também a gente tem doméstico, a gente tem em torno de 700 mil, 800 mil usuários com a parte doméstica especificamente ali, atendendo a parte doméstica nossa, né? Porque o doméstico a gente fornece o mesmo engine, o mesmo controle para ele ali, já começar a se habituar na segurança, né? E ter acesso, por exemplo, à cloud nossa, ele vira até o helpdesk da casa ali, quando ele paga essa licença aí pros parentes, para todo mundo que ele tiver, né? Pra gente finalizar agora, no começo eu falei que não importa o tamanho de empresa, né? Pode ser uma pequena empresa, uma startup, uma grande empresa. Sim. Hoje existe essa consciência nas pequenas empresas também. As empresas têm aquela mentalidade de falar assim, eu sou pequeno, ninguém vai me atacar porque eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Mas e você tem produto para pequena empresa também? Como é que é? Sim, a gente atende de um funcionário a infinitos funcionários ali. Qualquer solução nossa, ela vale para qualquer tipo de tamanho, né? Então, por exemplo, imagina que uma empresa de 10 pessoas vai falar assim, não, eu não vou colocar um MDR na minha empresa que vai sair milhões de reais, eu não tenho que gerenciar 24 horas minha empresa, tá louco, né? Não, o custo ele é competitivo para cada... É proporcional. Proporcional a cada tamanho de cada empresa, né? E a nossa ideia sempre foi essa, né? De proporcionar da pequena, média, grande a mesma solução e dar para eles o mesmo nível de segurança de que ele teria numa empresa grande, né? O que acontece com o pequeno... Ele é um mercado que cresce bastante, é um mercado de segmentação que ele está cada vez mais consciente da segurança e da falta que isso pode acontecer, né? Só que, infelizmente, muitas vezes eles só percebem o necessário de investir em segurança quando eles são atacados. Claro. E eu já vi muita empresa quebrar por causa desse conceito, né? Assim, o estrago pode ser muito maior para eles do que eles imaginam assim, numa estrutura dessa, né? Então, por exemplo, eu já tive empresas, não vou citar o nome, eu tive uma empresa alimentícia de São Paulo com 200 funcionários, ele não tinha Fire, não tinha endpoint, e tem 200 funcionários. E você fala... Cara, e você tem uma rede de produção de alimentos, eu conheço tua marca, você tá no mercado, não já vi você. Atacado? Ainda não foi por reza brava ali, né? e aí ele fica, tipo, mas eu não preciso. Não é teu cliente. Não é cliente, ainda tá em prospecção, a gente tá com ele conversando, né?
o dono não entende o investimento que tem que gastar para poder se proteger, né? Cara. Eu acho que ele entende mais fácil seguro do que o investimento nisso, né? Seguro do que isso. Até pagar o resgate para ele é mais fácil do que se colocar um investimento de segurança, né? E por falar em pagar resgate, eu li uma pesquisa, você conhece a pesquisa também, que de cada 6 resgates pagos, só volta um, né? Só volta um, né? Só um entrega a senha, quer dizer, 5... Mas também que negociar com bandido é duro, né, cara? É duro, porque assim, o problema todo, na hora que você tá sob pressão, você não vou pagar porque ele vai devolver, ele é gente boa, é bonzinho, né? Chega 10%, 15% do teu dado é recuperado, e assim, das empresas em geral, né? E é bem preocupante isso, né? Porque às vezes o valor é alto e aí a pessoa acaba tendo 2 problemas. Um que foi o ataque e o outro foi o resgate. Pois é. E aí ele duplica, né? Ele fala, ó, você mandou pagar e agora? Cadê os dados, né? Então, tem que ter muita consciência de não pagar, né? Só que infelizmente se paga, né? Que se não tivesse pagando, não teria quem tivesse fazendo crime. Pois é, né? Imagina. E agora, para finalizar mesmo, existe ainda aquele problema, André? O responsável pela segurança vai pedir, vamos supor, 1 milhão e sai no bolso com 80 mil para investimento. Sim, muitos, né? Assim, e aí não importa o porte da empresa. Não assim, importa, exatamente, não importa, né? Ele hoje tem uma dificuldade muito grande de justificativa de projetos e de segurança. Pois é. Ela diminuiu um pouco, mas ainda existe, né? Assim, acha que é um investimento desnecessário, né? Que nem você pensar em casa, né? Vou colocar uma cerca, uma câmera, um controle automático, vou colocar uma guarita, vou colocar um porteiro. Pô, vai ficar muito caro. Vai até aqui só, né? Sim. Só que muitas vezes o vai até aqui pode ser o não suficiente para você combater um ataque mais para frente, né? Então, por isso que tem que analisar muito bem soluções novas, como é que você pode melhorar sua performance operativa, como é que você pode deixar sua operação mais tranquila, soluções, como é que eu integro elas, como é que eu integro as equipes, se eu tenho realmente capital para fazer tudo por conta própria, ou se eu tenho que terceirizar ou não. Claro. Então, essa análise, o executivo ele tem cada vez mais estar ciente aí que é necessária, né? Não dá para pensar com o bolso, né, cara? Dá pra pensar com o bolso, né? Se você quiser proteção, infelizmente é uma coisa necessária e cara, né? Não é barata, né? Exatamente. André, eu quero agradecer bastante esse tempo que você dedicou para mim aqui. Eu sei que a tua agenda ela é concorridíssima. Você passou esses minutos comigo aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, é um prazer aí. Quando tiver outra, pode me convidar que estou à disposição, Sui. Tá legal. Valeu. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. E mais um lembrete para você, além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento e eu te vejo num próximo podcast. Tchau!